toda a graça, de todo o poder. Senhor, nós estamos reunidos na Tua casa, casa de oração, casa, meu Deus amado, da Tua habitação, lugar, meu Deus, da manifestação do Teu poder, da Tua glória. Deus, vidas preciosas, joias da Tua coroa, Pai. Meu Deus amado, se dispuseram a estar nesta manhã, Pai, neste lugar, diante, meu Deus amado, do Teu altar. Então, meu Deus amado, nós queremos, ó Pai, que se cumpra a Tua vontade, meu Deus amado, em nossas vidas. Pai, e apesar de quem somos, meu Deus, nesta manhã, nós queremos, meu Deus amado, ser instrumentos em Tuas mãos. Pai, o propósito dos Teus filhos reunidos neste lugar meu Deus amado, se aproximar de Ti, ser mais parecidos, meu Deus amado, com a Tua bondade, com o Teu favor, ó Pai, com a Tua imagem. Deus amado, é refletir a Tua graça sobre essa terra, é servir com excelência ao Teu reino. Deus, então nós queremos invocar o Teu nome sobre este lugar, queremos declarar os céus abertos, ó Pai, sobre este lugar. Deus, obrigado pelos Teus anjos que estão acampados ao nosso redor, pela presença do Teu Espírito, ó Pai, que se manifesta nesse meio, Pai. Deus, a Tua palavra que não pode mentir, diz que quando 2 ou mais estão reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. Deus, aonde o Senhor está, meu Deus amado, milagres acontecem. Aonde o Senhor está, meu Deus amado, a luz resplandece. Aonde o Senhor está, meu Deus amado, há uma expectativa de que algo vai acontecer. Então, Deus, nós queremos, ó Senhor, estarmos atentos àquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pelo dom da vida renovado sobre nossos cuidados, ó Pai. Deus, nós Te louvamos pela igreja, a igreja do Senhor, a resposta de Deus para essa terra. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens, o Senhor tem levantado mulheres, ó Pai, que estão declarando: eis-me aqui, ó Pai. Deus, eu sei que o Senhor pode, não há impossíveis no Teu agir, ó Pai. Deus, nós queremos ver os céus, ó Pai, sendo abalados, ó Pai, pelo Teu poder nessa cidade, Deus, neste bairro, nesta região, ó Pai. Nós queremos ver testemunhos, ó Senhor. Deus, e enquanto estamos reunidos nesta casa, Deus, os Teus anjos têm toda a liberdade. Deus, vai visitando, meu Deus amado, essas ruas, vai visitando, ó Pai, estas casas, vai visitando as vielas, as praças, ó Pai. Deus, essas famílias, ó Pai, aqui ao redor. Deus, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não vemos, mas o Senhor tudo vê. Meu Deus amado, agora pessoas passando por lutas, passando por dificuldades, famílias destroçadas, sem esperança, Pai. Há filhos entregues, meu Deus amado, à drogadição. Deus, há crianças sendo abusadas, ó Pai. E nós, como igreja do Senhor, queremos declarar em nome de Jesus: sejam abaladas as estruturas espirituais, caiam por terra principados e potestades, espíritos dominadores das regiões celestes. A falência de vocês está decretada no nome de Jesus. Nós cancelamos as suas forças, nós declaramos: caiam por terra no nome de Jesus. Pai, nós queremos ver testemunhos, ó Pai, de uma grande colheita, de uma multidão que não se pode contar, de vidas alcançadas por esta igreja. Deus, de homens e de mulheres que vão entrar por este lugar, declarando: eu quero conhecer o Deus desses vocês, eu quero conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Pai, nós declaramos, ó Pai, Deus querido e poderoso, a bênção do Senhor que nem enriquece e não traz dores, e nós declaramos vitória, porque nós cremos no Deus da vitória, e é assim que nós oramos e nos posicionamos em nome de Jesus, para a honra, para a glória, para o louvor, para a exaltação, para a adoração do nome que é sobre todo nome, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso verdadeiro e poderoso Deus. Amém? Movimenta as suas mãos para o alto assim, ó, para que o mundo espiritual te veja. Movimenta as suas mãos e fala: eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui para louvar, engrandecer e adorar o nome do Deus vivo sobre todo nome. E você pode começar a aplaudir o nome do Senhor Jesus.
Pode aplaudir o nome do Senhor, pode louvar o nome de Deus, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda a glória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu estou gritando muito, porque eu estou sem retorno aqui. Dá uma olhadinha para o seu irmão do lado, assim, fala, uma vontade de te abraçar. Dá uma olhadinha. Fala, fica para depois. Vamos se assentar em nome de Jesus. Você pode responder para ele, deixa a vontade passar. Louvado seja Deus, hein? Que mundo maluco, né? A nossa igreja lá, pastor Edson, pastora Selma, era conhecido como a igreja do abraço, né? Então nós estamos sofrendo demais da conta lá com esse negócio de não poder abraçar, de não poder cumprimentar. Eu estou falando muito alto? Não? Tá tudo bem? Se eu estiver falando muito alto, vocês põem a mão no ouvido assim, então eu dou uma baixada aqui, que de vez em quando eu dou aquelas desequilibradas, né? Então, louvado seja Deus, que honra, viu? Que alegria, não é? Poder estar aqui com vocês, servindo. Já conhecemos aqui alguns dos irmãos. Quem aqui que já me conhecia? Melhor falar, quem não conhecia? Quem não conhecia? Quem não conhecia? Não conhecia. Não perderam nada, viu? Benção demais. Olha, que uma alegria, né? A gente poder rever os irmãos. Essa igreja a gente ama demais. Estava falando para o meu irmão, o pastor Josué, meu irmão gêmeo, né? E estava falando para ele, falou, olha rapaz, eu recebi um convite gostoso, sábado que vem eu vou estar lá com o pastor Edson, pastora Selma, tal, e falei com a Kelly, tal, falou, então nós vamos lá com você, tal, né? Rapaz, você precisa ver lá, eu fui um tempo atrás lá, já faz mais de ano, porque o ano passado a gente não conta, né? E a igreja com excelência, uma visão de alcance, uma visão maravilhosa, tal, e eu comecei a falar para eles, falou assim, pô, eu quero ir lá, tal, então precisa ir lá, mas aí acabou surgindo um impedimento de trabalho da igreja, e eles tiveram que ir hoje lá nós estamos em construção, né? Estamos com uma chácara, a igreja há muitos anos, e estávamos sonhando, orando muito por isso. Deus nos presenteou com uma chácara que fica em Santa Isabel, fica a 50 quilômetros daqui, de porta a porta, asfalto, um lugar maravilhoso, um lugar onde já está funcionando precariamente, lá uma casa de abençoar, né, os nossos queridos que têm alguma dependência química, e não é da igreja, nós cedemos o espaço para que eles pudessem estar lá cuidando do local, e agora nós estamos avançando para poder construir, queremos ser um espaço que, olha, que gostoso, aqui vem uns jovens aqui, né, nós vamos lá brincar de vôlei, jogar bola, fazer as coisas lá, né, vai ser um lugar que a gente quer que sirva o reino, né, quer que a gente possa ter um lugar de edificação, um lugar de consolidação, um lugar para alcançar pessoas, né? E aí em breve tenho certeza que de repente aí vão fazer lá uma gincana, né? Uma brincadeira lá, igual a Renascer tem tantos lugares assim, não é? É uma igreja muito mais estruturada, abençoada. Eu faço parte da Igreja de Cristo, né? Mas estamos servindo como líderes ali na Igreja Batista dos Povos, que é uma igreja que nasceu filha da Igreja Batista do Povo, ali da Vila Mariana, mas tem a sua autonomia, né? Há muitos anos atrás, a Igreja Batista do Povo, ela não tinha ideia de igrejas filhas, hoje até tem. Então, quando nossa igreja surgiu, ele falou, não, pode abrir, pode usar o mesmo nome, né? Podem ser abençoados lá, e contem conosco no apoio que for preciso. E assim nós nascemos, crescemos. Meu pastor Enoque, meu irmão, já partiu para a glória há uns 6 anos atrás, e eu acabei, por bondade, misericórdia, né, e graças a Deus, sendo conduzido a questão de pastor-presidente da igreja, e tem sido assim um período muito especial de que Deus tem nos conduzido, Deus tem aberto novas oportunidades, caminhos, e tem sido para mim uma alegria muito grande, e tenho amigos muito especiais, né, o pastor Edson, uma pessoa que eu admiro demais da conta, não tenho a oportunidade de estar tão perto como nós gostaríamos, né? A nossa vida nos conduz às vezes dias tão corridos, dias tão apertados, mas nós estamos sempre acompanhando e vendo como Deus está fazendo, e quando a gente tem essa oportunidade de se rever, de se encontrar,
como a gente se alegra, né? Com tantos testemunhos, com tantas coisas boas que Deus está fazendo, e eu louvo a Deus por isso. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, ela gostaria muito de estar aqui hoje, falar, puxa vida, e não pôde. Nós estamos com um compromisso lá em casa, e a minha família está lá, e por isso ela não pôde estar aqui, mas sempre gosta de estar comigo, sempre participando. Eu trabalho na Polícia Militar há mais de 30 anos, né? E quando eu estava na Academia do Barro Branco, a pastora Selma estava comentando, né, sobre a minha atuação na Associação dos PMs de Cristo, e rapidamente, né, mas fica assim como uma observação do tema que nós vamos trabalhar, né? Eu estava numa sala de aula, em 92, entrou um pessoal lá, o Terra estava junto, e eu estava ali, como vocês estão aqui, né, sentadinho assim, gostava de sentar no cantinho da parede e tal. Entrou alguém e falou assim, nós estamos formando aqui, pessoal, tudo bem aqui, com todo jeitinho, todo aquele receio, 92 e tal, né? Nós estamos formando aqui uma associação de cristãos, e o desconto vai sair pela Associação dos Cabos Soldados, ou Subtenente Sargento, não lembro e tal. Vai passar uma relaçãozinha, aquelas relações intermináveis. Quem quiser põe o nome e tal, né? Aí tal, eu peguei e falei assim, pensei ali comigo e tal, né? Eu estava sentadinho, igual você está aí, filho. Como é que você chama? Pedro? Tinha que ser Pedro, né? Não podia ser, né? Já leu a história de Pedro, né, filhão? Aí eu peguei, falei assim, rapaz, essa ideia é tão boa que podia ser minha, né? Falei, mas que ideia maravilhosa, pensei comigo e tal, né? Falei, rapaz, a hora que passou aquela relação, mas eu não tive dúvidas, né? Coloquei o meu nome ali, falei assim, eu quero fazer parte dessas coisas, que coisa linda, ter uma associação de militares, de cristãos dentro do local de trabalho. Falei, quero isso para mim. Coloquei o nome e tal. E eu achava que ser um PM de Cristo era contribuir, colaborar financeiramente ali, mensalmente, com desconto em folha, né? E foi assim durante muitos anos. De vez em quando eu recebia uma ligação, algum informativo e tal, falou, olha, vai ter um culto aí hoje eu moro aqui na Vina Mazei, próximo ao metrô do Tucuruvi, mas eu morava a vida inteira na Zona Leste. A igreja fica em Arthur Alvim, né? Ali próximo de um negócio lá que eles construíram ali ali em Itaquera, eles construíram um negócio ali, não sei, rapaz, a gente ora, intercede e tal, e a gente crê, né? Vai haver alguma coisa, entendeu? Não, estou vendo, o pessoal já está se reunindo, a colheita já está ali, entendeu? Não? E a gente está orando, libertação, então tem uns negócios tremendos ali, então, e eu peguei e falei assim, vai ter um culto aí perto e tal, e eu falei assim, você pode ir? Eu falei, vou, né? Ia lá fazer a representação do culto e tal. O pessoal que percebi que alguém fez algum sinalzinho aí, negócio lá de Itaquera, tem alguém aqui, não? Não, tudo, né? Estão escondidinho, Sabe que Deus revela, hein? Aí eu peguei, você, né? A obra não acabou, né? A obra não está completa, né? A Isabel é uma graça. E eu fiquei até preocupado, eu estava aqui sentado, a Isabel ministrando com todo carinho, com todo jeitinho. Eu falei, meu Deus, está complicando a minha situação, né? Porque todo aquele jeitinho dela falar, até daqui a pouco vai chegar lá um brutamontes e tal, vou bagunçar a loja de cristal, né? O coraçãozinho estava tão assim, tão cuidadinho e tal, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, pastor Edson, você me complicou, né? Aí eu comecei a orar, né? Então, você sabe que depois de muitos anos, eu fui trabalhar com um amigo, hoje ele é coronel, né? O Coronel Terra, e eu fui vê-lo cuidando das coisas e tal. E ele era muito maluco, né? Ele era tipo aquele doente por trabalho, o pessoal chama de workaholics, né? Você conhece alguém assim? Não? O cara trabalha demais da conta e tal, né? Aí eu peguei e fiquei olhando, eu falei, mas esse rapaz é meio desumano o que esse cara faz. É muito desumano, ele trabalha muito e tal. Eu falei, rapaz, ele trabalhava assim, voluntariamente naquela associação dos PMs de Cristo, né? E eu peguei, olhei e falei assim, meu Deus, eu preciso ajudá-lo.
E aí eu peguei e comecei a me interessar mais, a dar algumas sugestões, fazer uma coisa e outra, tal. Eu sei que isso foi em 2005 que eu comecei a trabalhar com ele e tal. Aí eu sei que em 2009 ele pegou e falou assim para mim, nós começamos a orar, começamos a fazer um processo de oração, criamos um projeto de oração, de orar todo sábado de manhã. Foi um negócio tremendo, e hoje eu vejo assim que tudo que muitas vezes nós estamos colhendo foram frutos de orações que nós fizemos lá atrás, de coisas que nós orávamos. E eu sei que em 2009 o Coronel Terra pegou e falou assim para mim, ele era o meu chefe, né? Ele falou assim, Joel, vai ter um congresso lá em Alagoas, e eu quero que você vá. E eu falei assim, vai ser na semana que vem. Eu falei, rapaz, isso que é chefe, né, meu? O cara está me mandando para o Nordeste, participar de um congresso, temperatura estourando, tal, né? Eu peguei e falei assim, rapaz, coisa linda demais. Aí eu peguei e falei assim, o cara vai pagar tudo, né? Pensei comigo e tal, né? Ele falou assim, vê aí quanto que é a passagem, Joel, e pode comprar e você vai. Eu não entendi bem o pode comprar, né? Sei, rapaz, de vez em quando tem uma certa dificuldade para entender algumas coisas e tal. Eu peguei e falei assim, pode comprar e tal, semana que vem e tal. Eu falei, bem, será que ele falou, né? Tá bom, mas de qualquer maneira, eu vou, né? Oi? Voz de comando. Aí eu peguei e falei para minha irmã, né? Telefonei para minha irmã viajava muito naquela época, minha irmã era diretora de uma empresa aqui em São Paulo, né? Aí eu falei, ela do Brasil, né? Ela viaja muito e tal. Falou, Ruth, eu estou com a necessidade de viajar para um congresso, para semana que vem e tal, lá em Alagoas e tal. E ela é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Tal. Eu falei, rapaz, a minha irmã é meio assim, tá entendendo? As mulheres, né, rapaz? Aí ele pegou e falou assim, Joel, é de Deus, você ganhou a passagem. Eu falei, não, Ruth, eu não estou pedindo e tal, né? Eu só estou perguntando, se de repente você tem alguma facilidade, alguma coisa e tal, né? 2009, né? Aí ela pegou e falou assim, não, você não entendeu, Deus falou para eu dar a passagem e tal. Eu falei, calma, eu estou te ligando agora, será que você está com outra ali? Não, outro dia Deus mandou eu dar uma passagem para o meu outro irmão que faleceu, o Enoque, e eu dei, mas dei só de ida. E agora Deus falou para mim que quando eu der, eu tenho que dar de ida e de volta. Então, aí eu peguei e falei assim, então tá, né, tal. Falei, não, Ruth, eu não estou pedindo, você que não sei que você não está pedindo, foi Deus que mandou. Aí ela pegou e falou assim, e você ganhou a passagem e tal. Eu falei, ai, que legal, dá o seu RG, aquela coisa e tal. Bem, ganhei a passagem. Falei, rapaz, Deus está nesse negócio, não é? Deus está nesse negócio. Aí peguei, cheguei em casa, falei, bem, só preciso falar com aquela que põe o sal na minha comida, né? Aí cheguei lá e falei, meu amor, olha, lembrei de você e fui conversando e tal. E falei assim, olha, o coronel, meu chefe lá, o major, falou para eu ir em congresso de militares cristãos lá em Alagoas e tal. Eu falei, olha, se é de Deus, você pode ir, né? Eu falei, rapaz, o negócio está bom demais. Peguei, fui fazer a mala, né? Fui preparar, o chefe liberou, a mulher autorizou, a irmã deu a passagem, eu peguei e falei, rapaz, sopa no mel, né? Sopa no mel. Rapaz, já vi a temperatura, aquela sunga, né? Aquela bermuda, coloquei a camiseta, óculos, tal, e falei, meu, tá uma delícia, né? Eu preparei a farda, né? Porque tinha que estar lá de farda, né? Tal, preparei e tal, e fui para Alagoas. Cheguei lá, um sol raiando, né? Nunca tinha estado em Maceió, um sol raiando. Falei, que maravilha. Aí fui lá, um hotelzinho, né? Que a gente conseguiu lá, um negocinho apertadinho e tal, uma pensãozinha, né? Uma pousadinha ali e tal. Falei, tá bom demais, né? Um quarto meio quente, ventilador ligando e tal. Peguei e falei, bem, o congresso só começa à noite, vou dar aquela cochilada, né? Que aí vou estar zerado à noite, né? Na abertura do congresso e tal. Aí peguei e fui dar uma dormida à tarde. Aí tal, preparei para ir à noite. Aí, a hora que eu acordo, Coronel Camargo, aquela Coronel Edmar, né? Tum, 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 na porta. Eu falei, rapaz, não se faz isso com o homem, né? Aí eu acordei com aquela ramelenta, aquele jeitão, todos eles uniformizados de terno e isso e lá. Vamos que está na hora. Eu falei, rapaz, dormi muito.
E a Cornélio de Mar era uma casca, né, meu? Aí ela pegou e falou assim, ó, não vamos esperar não, você pega um táxi aí, não tinha Uber, não tinha nada, pega um táxi aí, você vai para lá tal, e vamos, daqui a pouco a gente está lá, pega o endereço aí, tá, vamos embora. Rapaz, aí eu peguei, coloquei, tomei banho, fiz a barba rapidinho, coloquei a farda tal, abri a bolsa, fui pegar a Bíblia. Cadê a Bíblia? Aí eu olhei, tinha calção, tinha sunga, tinha chinelo, tinha camiseta. Falei, cadê a Bíblia? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Ei, que gostoso, hein? Que beleza, tal, rapaz. Mas que surra que eu levei. Então. O Espírito Santo me pegou naquele lugar. Daquele jeito que ele fala com a gente. Falou, se você veio, né? Você veio para o lugar certo com a motivação errada. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Mas eu chorei. Mas eu pedi perdão a Deus. Eu me preparei. Eu não fiquei com raiva da Coronel que foi embora. Eu não fiquei com raiva dos outros que foram embora. E naquele dia eu fiz uma oração para Deus. Deus, eu vim aqui e eu vou voltar. E eu não vou colocar o pé na areia. Fui para a igreja, assisti todos os cultos. Eu falei assim, tinha programado na minha cabeça, né? De manhã eu vou para a praia, de noite eu vou para o congresso, tal. E eu falei assim, eu não ponho o pé na areia. Eu fui tirar uma foto na calçada e tive o cuidado de pisar em cima da pedra para poder tirar a foto. Nem os presentes, aquela coisinha tal, fui só comprar uma lembrancinha depois que acabou o congresso, saindo correndo, estava tudo fechado domingo à tarde e tal. E eu fui conhecer o presidente dos militares cristãos do Brasil, que era o Coronel Emilson, nosso presidente até hoje, Santa Catarina, era o coronel. E a gente estava assim numa Assembleia de Deus. E aí terminou o almoço, alguém disse, só tinha 5 pessoas de São Paulo, eu era o único oficial da ativa, o único policial da ativa. Aí alguém pegou e falou assim, coronel, isso aqui é o Joel de São Paulo, capitão de São Paulo, tal, capitão de São Paulo, tal. Aí ele pegou e andando assim, estava andando com aquela trupe que vai atrás de presidente, é assim, né? Vai ter aquela trupe atrás, né? Ele olhou assim, então, São Paulo. Fez assim. São Paulo não participa de nada. E saiu andando. Ele saiu andando, eu fiquei parado assim, olhando para ele, falando, mas quem esse cara pensa que é, tal, né? Quem ele pensa que é, tal, né? O Espírito Santo ainda já feito completada a obra, entendeu? Não? Falei, que cara, meu, isso é jeito de me cumprimentar? O cara me cumprimentou de costa. Falei, o quê? Falei, só presta atenção no que esse cara, tal. Ele pegou e foi andando, tal. Aí o Espírito Santo, ele está certo. Falei, como que está certo? Ele está certo. São Paulo não participa de nada. Rapaz, peguei e fui para o congresso. Aí tinha um congresso assim, de mais de 1000 pessoas, assim, naquele lugar. Não sei se tinha 1000 pessoas, mas aquela igreja grande, né? Tinham várias pessoas de um lado, de outro, assim e tal. E aí o pessoal vai apresentando as caravanas, né? Caravana daqui, caravana dali, caravana daí, tal, aqui, tal. Caravana de São Paulo. Sabe um palitinho quando se levanta assim, então? Levantei a mão, então. Aí o pessoal falou assim, caravana da Bahia. Rapaz, o cara pegou um surdo assim, então. Tum! Aí levantou uns 60. E a hora que eles levantaram, eles já começaram a cantar um hino, um corinho, e começaram a marchar, e desceram pela igreja, aquela coisa de baiano, fazer festa, tal, e foi para um lado e foi para outro. Tem baiano aqui, não? Lá, aí, ó. Baiano gosta de festa, não? Lá na minha igreja eu falo assim, ó, do lado esquerdo fica os baianos, do outro lado fica o resto. Tem mais baiano e nordestino que tudo na igreja e tal. É uma bênção demais, amo o povo. Aí eu peguei, eles fizeram aquela festa e eu olhei assim, falei, meu Deus, que coisa é essa? Que é isso? Que coisa linda, tal. Aquilo rasgou meu coração de um jeito tão maravilhoso.
Eu falei assim, puxa vida, tal. Aí eu falei assim, eu sei por que o coronel não ligou para mim. Aquilo tocou muito no meu coração, e eu bebi aquele congresso inteiro. E aí eu fui embora, voltei para São Paulo, cheguei aqui em São Paulo, falei para o Coronel Terra, falei, coronel, como é que a gente nunca participa desses congressos? Falei, Joel, aqui em São Paulo o pessoal é meio fraco. Eu falei, não, tem um povo que está se reunindo, um negócio está acontecendo e a gente está do lado de fora. Aí em 2010 teve um encontro, que não era um congresso, em Torres, e eu falei, nós vamos. Aí o Terra pegou e falou assim, Joel, nós precisamos de um novo presidente na associação e vai ser você. Eu olhei e falei, caramba, como é que é isso? Então, né? Falei, vai ser você. Aí eu peguei e falei, bem, se é para ajudar, eu vou, se é para servir, eu vou servir. Aí nós fomos falar com o comandante da PM, o comandante da PM falou assim para a gente, estava eu, o Terry, mas eu e ele. Aí ele pegou e falou assim, PM de Cristo, né? Eu falei, PM de Cristo. O que nós temos a apresentar, o capitão Joel vai ser o novo presidente, a gente queria apresentar aqui para o comando e tal. Não precisava, mas ele fez, né? Aí ele pegou e falou assim, PM de Cristo. O coronel Marco Antônio pegou e falou assim, essa associação que dá um passo para trás e dois para frente. Rapaz, aquele cara falou isso para mim, eu peguei, olhei e falei assim, como é que o cara fala isso de uma associação que tem o nome de Cristo? Rapaz, aquilo dá uma remexida no meu estômago e tal. Eu falei assim, esse cara não pode falar isso de uma associação que leva o nome de Cristo. Esse cara não tem direito de falar isso e tal. Fiquei calado, falei assim, meu Deus. Aí, bem, assumi a presidência. Eu sei que em outubro nós tivemos o congresso lá em Torres, Rio Grande do Sul, lá no final. Então. Aí nós conseguimos, rodamos daqui, rodamos do outro, conseguimos um ônibus. Enchemos um ônibus com 40 pessoas. Meu filho tinha 2 aninhos, nasceu em 2008. Aí nós fomos lá para Torres, um ônibus da polícia, um ônibus descaracterizado, sem banheiro, 17 horas de viagem. Rapaz do céu. E aí eu peguei, entrei no ônibus, né? Eu não conhecia ninguém daquele povo lá, né? Tipo assim, eu peguei e falei assim, pessoal, vou ter 2 soluções nessa viagem aqui. Ou nós sairemos os melhores amigos ou os piores inimigos. Porque 17 horas, sem banheiro, sem todo e tal, a gente precisa muito um do outro e tal. Então eu preciso de uma ajuda de vocês, tal. Então vamos ser amigos, vamos ver aqui. Nós fomos e voltamos. Nós somos amigos daquelas pessoas até hoje. Agora há pouco estava aqui, recebi uma ligação de uma pessoa que eu conheci dentro daquele ônibus, lá de Araçatuba. Eu sei que quando nós chegamos lá em Torres, lá no Rio Grande do Sul, tal, o coronel Emilson, esse que me cumprimentou assim, o pastor Martinho, eles ficaram sabendo que estava chegando o ônibus de São Paulo. Nós chegamos cansados, 17 horas de viagem, tal, querendo descer do ônibus. Eles não deixaram a gente descer, eles entraram no ônibus, começaram a glorificar a Deus, começaram a gritar, São Paulo acordou, São Paulo acordou, São Paulo acordou, tal. E fizeram uma festa tão grande. E aí o coronel Milson olhou para mim e tal, falou, você é de São Paulo? Eu falei, eu sou de São Paulo, falei para ele. Ele falou, vamos sentar comigo lá no púlpito? Eu falei, não, vou ficar aqui no auditório, vou ficar com a minha caravana e tal. Depois de muitos anos eu fui dizer isso para ele e tal, né? Eu sei que em 2011, em 2009 o congresso acontece de cada 2 anos. Em 2009 eu era o único policial da ativa que eu fui participar do congresso. Em 2011 nós fomos para Belém do Pará. 180 pessoas de São Paulo. De avião. Era uma loucura, porque foi Deus que fez. Não adianta você olhar para mim, como é que você fez? Não fui eu. Você não vai entender. Mas Deus faz. É isso que eu queria que você entendesse. Deus faz. A moça que eu comecei a comprar passagem, comecei a bloquear passagens. Hoje em dia acho que não dá nem para fazer mais isso. Então. O Warner me ligou e falou, você é agência de viagem? Eu falei, não. Ele falou, acabou, não vou vender mais nenhuma para você. Tal. Não, só mais 2. Aí fechou 180 e tinha gente que ficou de fora para querer ir. Então. Mas lotamos aquilo lá. Então. Aí nós fomos depois para Pernambuco, 2 anos depois, levamos também, não, primeiro 160, depois 180 para Pernambuco, 2013.
Fortaleza 2013, depois 2015 Pernambuco, 2017, aí o pessoal pegou e falou assim, chega, São Paulo é que vai sediar o congresso agora, então. E aí nós fizemos o congresso aqui em São Paulo em 2019. E eu fui aprendendo com esse tempo todo, e há um tempo atrás eu estava procurando um lugar para fazer o encontro da família. Estava procurando aqui em Atibaia, nós temos um encontro, uma família chama Rocha, né? E a gente tem um encontro que chama Rocha e Amigos. E a gente fecha um hotelzinho, um lugar e tal, alguma coisa assim, tal, e reúne toda a família e passa uma semana brigando e brincando, né? A gente fica dividido, o que faz mais, então, né? Uma benção. E aí eu desavisadamente peguei, estava rodando ali Atibaia e entrei num hotel chamado Tauá. E aí estava a minha irmã, né? Falei, vamos ver esse hotel aqui e tal. Eu não sabia que o hotel era um top da galáxia, né? Então, custa caro para valer e tal. Eu entrei lá e tal. Eu falei, que a gente está verificando um lugar para fazer um evento e tal. Mas o hotel chique demais, né? Aí, e a gente gosta muito de brincar, né? Estava eu, o Josué, o meu irmão e a Ruth, a minha irmã e tal, né? Aí a gente almoçou lá de grátis, né, e tal, o pessoal quis mostrar o hotel pra gente, isso aqui lá e tal. E a minha irmã é toda chiquetosa, gosta de festa e tal, né? E eu e o Josué começamos a brincar que ela era uma artista de cinema e tal, né? E que a gente estava sendo guarda-costa dela e tal. E aí o pessoal, o hotel inteiro começou a ir atrás dela e tal, né? Querendo pedir autógrafo. Quem que é? Não posso falar, quem que é? Tal. E ela se sentia, tal, andando, ela não desceu do salto não, tal. Vai para um lado, vai para o outro, tal. Bem, fomos embora daquele hotel, mas o hotel ficou aqui. Guarde essas coisas que eu vou te puxar aqui num texto. Esse hotel ficou. E quando teve essa oportunidade do congresso, eu fui lá visitar aquele hotel. Mas ele era muito caro. Ele era um hotel que não estava nas nossas condições. E nós começamos a namorar aquele hotel. E nós começamos a orar. Comecei a orar. Eu levei outras pessoas lá. O coronel Terra falou assim, quando eu vi esse hotel, Joel, eu falei assim, o Joel ficou doido. Aí depois ele falou assim, não, Deus pode dar o melhor. Eu quero resumir essa história, porque eu quero falar uma coisa com você. Eu sei que esse congresso foi gerado com muita oração. Esse congresso, quando eu assumi a associação em 2010, Selma, você sabe disso. A associação, ela tinha R$2.000 em conta. 2.000 em conta. Aquela crise que a gente viveu, tal, pagar o aluguel. Eu falei, como que uma associação que leva o nome de Cristo pode entregar, passar por uma outra coisa com R$2.000 em conta? E Deus nos ajudou muito. Eu sei que quando nós entregamos a associação, o pastor Martinho falava, Joel, mas como é que você vai entregar a associação com tanto dinheiro? Eu falei, não é meu. Dinheiro não é meu. E nós entregamos a associação com R$500.000 em conta, sem nenhuma dívida, então. E aí nós fomos fazer esse congresso agora. Eu fui uma negociação dura. Demorou 1 ano para fechar o negócio. Eu sei que o congresso custou mais ou menos cerca de R$1.400.000. E eu colocava minha cara no pó, assim, na sala de casa, e chorava. E falava assim, pai, não me deixa ficar conhecido como a pessoa que quebrou a associação. Eu sei que nós terminamos o congresso, a associação não ficou com nenhuma dívida. E eu fui no Nordeste outro dia aí para participar de uma reunião, e eles pegaram e falaram assim, olha, não há mais limite para aquilo que a gente sonha. São Paulo já mostrou que tudo é possível quando nós cremos em Deus. Tá? Eu fiquei tão feliz, porque nós tínhamos uma visão tão pequena, tão limitada. Quando nós íamos para o congresso, as pessoas ficavam dormindo no chão, ficavam dormindo no colchão, e eu entrava ali, eu falei assim, Deus, isso não é correto. Os coronéis ficavam nos hotéis, os oficiais, o pessoal que tinha recurso, tal, e o pessoal ficava dormindo naqueles alojamentos no chão, tal, e eu entrava naquele lugar, falei, isso aqui não é lugar. E esse negócio foi mexendo dentro de mim. Você sabe que a gente tinha o congresso, eu peguei e falei assim, por que a gente não pode trazer para um congresso o pastor Silas Malafaia? Por que a gente não pode trazer para o congresso um homem como Baruque, como a Ishla? E sabe de uma coisa? Eles estavam disponíveis, Soraya Moraes. E quando eu fui lá conversar com eles, você precisa ver a alegria deles ao dizer, puxa, eu quero fazer parte disso.
Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, talvez você possa olhar assim, mas por que ele está contando essas coisas? Por que ele está falando essas coisas? Porque lá atrás, quando eu olhava a associação, eu olhava talvez como aquele homem que disse para mim: a associação dá um passo para frente e 2 para trás. Talvez a nossa visão de ministério, talvez a nossa visão de alcance, talvez a nossa visão de reino, ela talvez esteja limitada ou impedida por circunstâncias que talvez você tenha ouvido durante a sua vida, talvez por fatos que pessoas tenham falado para você. Mas eu estou aqui para dizer para você nesta manhã, que você é um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu estou para dizer para você aquilo que está escrito em Lucas 1, versículo 37, que não há impossíveis para o agir de Deus. E que isso não tem nada a ver com aquilo que você pensa ser, mas com aquilo que Deus sabe que você é, em nome de Jesus. Pois eu quero dizer que esta igreja que está plantada aqui, pastor Edson, ela está plantada para poder ser um luzeiro, para ser um farol na escuridão, em nome de Jesus. Essa igreja não é fruto do acidente, ela não é obra de acaso, mas aqui é um caso de amor que Deus estabeleceu com essa terra. E vocês são obras, são instrumentos, vocês são servos do Deus vivo, que vão fazer a diferença nesse bairro e nessa região, em nome de Jesus. Amém ou não? Então você precisa entender isso. Primeiro, renovar a sua mente e declarar, não há impossíveis para o agir de Deus na minha vida. Você precisa quebrar a barreira, quebrar obstáculos, situações. Você não tem que ficar olhando para a cor da sua pele, para o tamanho, para o seu tamanho, para o seu peso, para a sua condição, para a sua situação financeira. Você não tem que ficar olhando para coisas que são circunstâncias temporais, mas você tem que olhar para aquele que é o autor e consumador de todas as coisas e tomar posse daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. A palavra de Deus nos mostra que Ele usou homens improváveis, que Ele usou homens que eram descartados pelos outros, que Ele usou homens que eram simples, homens iletrados, para poder transtornar este mundo, para poder fazer uma revolução. E aqueles que vão fazer a mudança estão neste lugar, nesta hora, em nome de Jesus. A Bíblia em Marcos, capítulo 2. Conta uma passagem muito interessante. Uma passagem muito interessante está em Marcos capítulo 2. Também há registro dessa passagem em Mateus 9:1 e também em Lucas capítulo 5:17, nos evangelhos sinóticos. Fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E toda essa história é muito conhecida, e eu quero extrair dela algumas coisas para nós hoje. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, em nome de Jesus. Amém?
Deus nos use e nos conceda graça na reflexão dessa palavra. Meus irmãos, o pastor Edson passou como tema da nossa conversa hoje pela manhã, o líder como instrumento para a solução de problemas. Coisa boa. De vez em quando eu tenho reunião com o meu chefe e eu falo para ele, e ele falou: Joel, como é que está lá? Eu falei: até com alguns probleminhas e tal, mas eu agradeço por isso, porque afinal são essas coisas que me mantêm empregado, não é? Que eu fui chamado para resolver problemas, então eu fico feliz por eu ter alguma coisa para poder fazer e ser útil. Meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Existem dois tipos de pessoas na igreja. Dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha, aquela olhadinha básica, né, para poder articular aí o sangue e tal. Dois tipos de pessoas na igreja. Primeiro, uma pessoa que tem um problema. E a outra pessoa que tem a solução. Posso ouvir amém, não? Todos nós, um dia, entramos na igreja representando um problema. Todo mundo. Primeiro, um problema espiritual. Todos nós entramos um dia procurando a solução de um problema, o problema da nossa vida, o problema da nossa eternidade. Nós tínhamos um problema. Nós tínhamos o problema do pecado que dominava sobre nós, tinha o problema do pecado que nos conduzia para a morte eterna. E quando nós encontramos com Cristo, quando nós encontramos com a igreja, quando nós encontramos com alguém que tinha a solução, alguém que já conhecia esta palavra de que o meu problema tinha solução, que o meu problema era o pecado que me dominava e que me levava para a morte, mas que tinha alguém que poderia resolver o meu problema, eu encontrei alguém que tinha a solução. Posso ouvir amém? Não? Simples assim. Outros dias eu fui numa igreja. Não voltei mais. Entrei na igreja, eu e minha esposa, fomos visitar uma pessoa que tinha marcado conosco, há muitos anos isso, há muitos anos. Eu entrei na igreja e estava aguardando lá, né, aquela pessoa que eu gostava muito, prezava muito, e ela, por alguma razão, nós tínhamos marcado aquele encontro, na igreja e tal. E ela se confundiu, ela não foi. Eu coloquei o carro no estacionamento, entrei na igreja, olhei a placa, aqui mesmo, tal, né? Entrei, sentei e tal. E tinha um pessoal lá fazendo algumas atividades, tal, fazendo as coisas e tal. Aí, olhando o relógio, não tinha WhatsApp, não tinha nada naquela hora, na época e tal. Aí eu peguei e falei assim: escuta, é aqui que é a igreja da fulana de tal? Ele falou: ah, é. Ela está? Eu falei: não, ela não está. Mas, marquei com ela, tá bom. Aí fiquei ali, então. Aí fiquei ali uns 20 minutos, quase meia hora. E ela não chegou. Depois, nós descobrimos que ela se equivocou no compromisso, não foi. E eu peguei e estava ali. Peguei e falei para minha esposa, olhei e falei: vamos embora. E do mesmo jeito que eu estava sentado, eu me levantei, eu entrei no carro e fui embora. Eu nunca esqueci a minha ida naquela igreja. Eu não sou muito bom de memória não, mas tem algumas coisas que eu não esqueço. Eu fiquei pensando comigo, então, nós ficamos meia hora naquela igreja. Estávamos eu e você, chegamos ali, a igreja estava relativamente vazia, e ninguém, não sei se o pessoal estava ensaiando, fazendo alguma coisa e tal, mas ninguém foi falar conosco. E se nós estivéssemos passando por uma crise no casamento? E se nós estivéssemos precisando de uma oração sobre a família? E se nós estivéssemos enfrentando alguma dificuldade que nós precisássemos de um conselho? E ninguém se interessou por nós. E eu fui embora, graças a Deus não estava passando por nada disso. Mas também ninguém perguntou. E eu fiquei refletindo sobre isso. E é uma das coisas que nós, como uma reunião de líderes, nós temos que pensar. Por que uma pessoa entra numa igreja? Por que razão? Então, um líder, ele tem que precisar entender uma coisa tal. Um dia, você também entrou numa igreja. Teve um dia que, se você não é um filho de um cristão, de carteirinha, de berço, talvez você foi convidado por alguém. Talvez você foi
atraído por alguém para entrar numa igreja. Eu me recordo até hoje, na igreja em que eu sou pastor, eu me recordo quem me recebeu. Eu sou filho de pastor. Meu pai era pastor de uma igreja, daquelas igrejas pentecostais que a gente conhece, igreja Casa da Bênção, aquela igreja e tal. Eu ia para o meu pai para tudo quanto era lugar. Meu pai tinha uma igrejinha que ele era pastor, lá em Ferraz de Vasconcelos. Eu e minha mãe, nós íamos de trem para lá, aprontamos demais a conta, eu e meu irmão. Nós éramos garotinho ali de igreja. Eu conheço igreja, eu amo a igreja, eu amo estar na igreja. Estar na igreja para mim é uma alegria estar na igreja, um prazer. Tenho muitos outros lugares que eu conheço, mas a igreja é um pedaço do céu na terra. Eu amo a igreja. A igreja é um lugar onde o doutor senta do lado do analfabeto, onde o rico senta do lado do pobre, onde todas as pessoas são todos iguais. Onde nós reconhecemos que nós carecemos igualmente da graça e da misericórdia de Deus. A igreja é um lugar, só Deus para fazer uma coisa como essa. A igreja é um lugar onde você faz amigos mais chegados que irmãos. É uma coisa impressionante. Amigos verdadeiros, amigos que se preocupam com você, amigos que te querem bem. A igreja é um lugar maravilhoso. Posso ouvir um amém? Não? Igreja, plano de Deus, não pode ser diferente. E nós temos que conservar para ser sal da terra e luz do mundo. Mas preste bem atenção. Quando nós estamos na igreja e entra uma pessoa, rapaz, talvez aquela pessoa que entrou, talvez ela tenha vencido já uma infinidade de lutas interiores para poder entrar na igreja. O pastor estava me contando sobre uma pessoa aqui semana passada, que se manifestou, falou, eu quero esse Jesus que vocês estão falando. Não é que aconteceu comigo lá na quarta-feira na igreja? Terminou o culto, não fui eu que preguei, a outra moça lá que pregou, e tinha lá 3 pessoas convidadas, e no final do culto estava ali me despedindo e tal. O cara levantou a mão lá atrás tal, pegou e falou assim, e ele já tinha cumprimentado ele e tal, eu quero aceitar Jesus. Eu fazendo quase que a bênção apostólica, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, rapaz, Jesus amado, que eu aqui pecando e o cara querendo, vem para cá. Aí chamam ele, aí a hora que ele vem, a outra falou assim, eu também quero. 3 pessoas se reconciliando, aceitando Jesus de um lado. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu peguei e falei assim, escuta, mas tem alguém aqui que acha, vamos por assim, que essa palavra tocou no seu coração, e que você quer se dispor a servir a obra do Senhor, a igreja lotou aqui na frente, o negócio tal, e o culto já tinha acabado, e Deus estava agindo, o Espírito Santo dele estava se manifestando naquele meio. Preste bem atenção numa coisa, seus olhos de águia. Eu poderia naquele tempo olhar para aquele coronel que me cumprimentou daquele jeito, e eu podia falar assim, esse cara, o que eu vim fazer nesse lugar, aqui eu não fui respeitado, aqui eu não fui valorizado, aqui eu não fui honrado, aqui eu não fui... Poderia ter pensado aquilo, não poderia ter pensado? Mas o Espírito Santo, se você permitir, Ele vai falar no seu coração, e as coisas que você observa, muitas vezes tem um plano, tem um propósito de Deus, para que você possa passar por essas situações. Talvez aqui, como a nossa pastora Isabel estava comentando, talvez você esteja esperando coisas, e isso que você está passando, talvez sejam processos de Deus, que Deus está te formando, para que você possa estar preparado para enfrentar desafios maiores. Não foi assim com Davi? Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, até que Deus colocou ele para poder enfrentar o gigante. E depois que ele enfrentou o gigante, ele formou um exército de pessoas que estavam preparadas para enfrentar outros maiores. Dizem que mares calmos não fazem bons marinheiros. E não é assim que nós formamos o soldado? Alguém já disse que não é pela quantidade de prato que tem no refeitório que você mede o valor do exército, mas por aqueles que estão dispostos a ir para a batalha. E sair para a batalha é sair para vencer desafios, sair para enfrentar problemas. Talvez você venha para a igreja, e talvez alguém que entrou na igreja, não seja aquela pessoa ideal. Outro dia eu estava orando pela igreja, e Deus estava falando comigo, pastor, e falou assim, pai, eu quero vidas, eu quero almas. Eu estava chorando a Deus e pedindo e tal, e aí Deus foi começar a enviar pessoas e tal,
E aí daqui a pouco tinha tanto problema para resolver, tal, pessoa com isso, pessoa com aquilo, tal. Eu falei, Jesus amado, tal, que coisa, tal. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, você não pediu? Agora tira os carapichos. Preste bem atenção nessa passagem que nós lemos aqui. Jesus, ele está numa casa em Cafarnaum. Dizem que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Não vamos entrar nesse mérito. Aqui diz que ele estava em casa. No livro de Marcos diz que ele estava em casa. Ele poderia estar na sua própria casa ou na casa de uma outra pessoa. O texto não é absolutamente claro a esse respeito. Mas diz que aonde Jesus estava, uma multidão afluía. Uma das referências para você verificar o seu nível de liderança é se as pessoas estão ouvindo a sua voz de comando e se elas estão te ouvindo, estão te acompanhando. John Maxwell, o guru da liderança, ele diz que todo líder tem que olhar por cima dos ombros em algum momento e observar se tem pessoas que estão seguindo. John Maxwell fala, pode ser que este que pensa ser líder esteja só passeando. Líder leva pessoas para onde ele vai. Pode escrever. Um líder, ele leva, influencia pessoas para onde ele vai. Pastor, amigo meu, diz que ele não fica contando todas as pessoas na igreja. Ele fala, olha, ô Joel, eu não tenho numerofobia. Ele falou, eu não tenho numerolatria. Ele falou para mim. Mas eu acho bom quando cresce, porque eu também não tenho numerofobia. Não tem problema. Você não precisa ficar contando um mais um, mais um, mais um. Não. Mas a Bíblia diz que o Senhor acrescentava no livro de Atos aqueles que iam sendo salvos. Então, outro dia eu escutando uma ministração do Paulo Mazzoni, ele falou assim, mas por que a preocupação com números? Porque há pessoas para serem salvas. Então por que você tem que ter uma visão de alcance? Por que você tem que ter uma visão de grande colheita? Porque Jesus Cristo não quer que apenas você, apenas eu e a minha família sejamos salvos. Deus quer salvar toda esta região e todo esse bairro em nome de Jesus, amém ou não? Então por que eu tenho que ter preocupação em que vidas sejam salvas? Porque esse é o propósito de Deus, que foi por essa razão que Jesus Cristo se deu naquela cruz. Então eu preciso, como líder, estar atento às pessoas que estão me seguindo, as pessoas que estão me acompanhando, porque isso é um reflexo da liderança, é um dos reflexos da liderança. Então, você precisa estar atento em relação a essas coisas. Quando Jesus estava, uma multidão estava ao seu lado, uma multidão estava reunida. Por quê? Porque Jesus, por onde ele andava, as pessoas queriam ir. Então você precisa se perguntar aqui com o líder, como aquele que vai prover solução para outras pessoas, por que as pessoas vão te seguir? Por que razão? Os discípulos perguntaram isso para Jesus, mestre, e nós que abandonamos tudo, o que é que nós vamos ganhar? Preste bem atenção, um líder, quando você vai acompanhar um líder, por que as pessoas seguem a vida de um líder? Porque elas querem a vida melhor. As pessoas querem um líder que transforme a sua vida melhor. É lógico. Por que você está na igreja? Porque você quer melhorar a vida. Primeiro, você já foi transformado, tocado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém ou não? Mas por que você está aqui hoje? Porque você quer melhorar. Você quer melhorar o seu conhecimento, você quer melhorar a sua intimidade com Deus, você quer melhorar o seu ministério, você quer melhorar a maneira de servir, você está buscando um aperfeiçoamento para a excelência. E isso é absolutamente normal e maravilhoso. Você precisa melhorar. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, a frase não é minha. Todo mundo ganha quando o líder melhora. Pronto. Todo mundo ganha quando o líder melhora. Mas em que sentido, pastor? Todos. Você é dona de casa. Você trabalha na sua casa. Todo mundo vai ganhar se você melhorar. Outro dia, me recordo que minha sogra estava fazendo um curso lá de culinária e ela começou a aproveitar os talinhos da couve. Começou a aproveitar coisas que ela não aproveitava na cozinha, que ela jogava fora. E ela viu que tinha vitamina, ela viu que podia aproveitar aquilo. E toda a casa ganhou, toda a família ganhou, porque ela começou a cozinhar melhor. Você é um papai, você é um filho, você começa a observar que a luz está ficando acesa, você apaga a luz,
você começa a observar que está tendo desperdício de comida, você começa a observar que está tendo desperdício de água, você começa a observar que tem coisas que você poderia ajudar naquela casa. Ora, se você melhorar, tudo melhora. No trabalho, você consegue observar que aquele serviço poderia desenvolver melhor com um ambiente mais harmônico, com alguma coisa mais produtiva. O que é que nós falamos para o comando da Polícia Militar quando nós queremos colocar a missão dos PMs de Cristo? O serviço vai melhorar. O que ele está interessado? Ele está interessado, às vezes, que a pessoa vai para a igreja? Não, ele está interessado em que o serviço dele seja melhor. Comandante, o serviço vai melhorar. Joel, por que vai melhorar? Porque o homem é equilibrado, ele trabalha melhor. Porque nós vamos pregar para ele uma palavra que traz paz ao coração dele, nós vamos aconselhá-lo. Talvez ele esteja enfrentando dificuldade em casa, como é que ele vai fazer o serviço dele se ele estiver preocupado com a família? Então nós queremos que ele tenha paz, nós queremos que ele tenha princípios, nós queremos que ele tenha valores, nós queremos que ele possa compreender que além da lei dos homens, existe uma lei espiritual. Nós queremos que ele possa entender que ele deve voltar em paz para casa, em segurança para a sua família. Nós vamos falar para ele da importância que ele tem. Comandante, nós queremos que esse policial sinta orgulho de servir a comunidade. Nós queremos que ele possa ser um profissional de excelência, porque esse é o projeto e o plano de Deus para nós. Ele falou, Joel, pode ir lá falar. Lógico, porque todo mundo quer que ganhe, que melhore a sua organização, sim ou não? A sua família, o seu ministério. Você precisa refletir sobre isso. Como é que eu posso servir melhor? E Deus tem coisas para você servir melhor. E quando você começa a servir melhor, as coisas à sua volta começam a mudar em nome de Jesus. Começa por você, começa pelo líder. Você quer ajudar a solução de alguém? Primeiro você precisa estar bem. Todos nós precisamos compreender isso, não é? Então eu começo a refletir um pouco sobre isso. Jesus estava ali com aquela multidão que queria alguma coisa, porque sabia que Jesus podia melhorar a vida delas, e Jesus melhora a nossa vida, Jesus transforma as nossas vidas, amém ou não? Esta é a palavra que nós precisamos comunicar. Olha, você está vivendo isso, você está passando por essa dificuldade, mas eu quero dizer para você que há solução para o seu problema, não é? Que há resposta para a sua vida. Então eu quero dizer para você que há esperança. Mas há esperança para você. Houve a esperança para aquele que estava ao lado de Jesus na cruz, há esperança para você também, amém? Então nós somos mensageiros da esperança, porque nós somos levantados por Deus para anunciar que há solução para esse mundo doente, para esse mundo com problema, para essas pessoas enfermas. Há solução, porque Jesus Cristo, Ele ainda não voltou, porque as portas estão abertas e porque o Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Os nossos lábios são lábios proféticos. Nossos lábios são lábios de bênção, lábios de vitória. As nossas palavras têm que ser palavras de esperança. Ainda que nós não estejamos vendo tudo, nós podemos olhar para o céu e falar, se ainda é uma pequena nuvem, há um sinal de que vai chover. Há sinal, é um sinal de que vai chover. Eu posso olhar para os céus. Sabe de uma coisa? Quando você foi levantado por Deus, quando você foi tocado por Deus, você não foi tocado para ficar parado. E aonde você estiver, aonde Deus te plantar, é naquele lugar que você vai frutificar em nome de Jesus. Você vai frutificar aonde Deus te colocou, você vai frutificar aonde Deus te plantar, e por onde você passar, o perfume de Jesus Cristo vai exalar na sua vida. Pastor, é isso que eu estou dizendo para você. Vai na Bíblia, não acredita no Joel, não acredita no Joel, vai na Bíblia. Havia uma menina na casa de um general chamado Naamã, está no segundo livro de Reis, se a memória não me trai, capítulo 4. Lá estava aquela menina que tinha sido levada cativa com os exércitos. A Bíblia não fala o nome dessa menina, mas fala que ela conhecia o Deus de todo o poder. Ela viu que aquele general usava uma roupa do lado de fora, mas era leproso lá de dentro. E ela pega e fala, se o meu servo, se o meu Senhor estivesse na terra de Israel, o profeta oraria e curaria a sua lepra. Aquela menina não era pregadora, ela era uma escrava, ela era uma serva naquela casa, ela tinha todos os motivos do mundo para não fazer nada, mas ela conhecia um Deus, então ela tinha todos os motivos do mundo para fazer alguma coisa. E aquele homem foi curado,
E eu posso imaginar como que aquela menina foi tratada depois que ele voltou, porque ele tinha um coração galardoador, ele tinha um coração abençoador. Você pode verificar que ele queria ofertar para aquele profeta, depois o profeta não quis, mas depois você vai observar, talvez como que aquele homem não deve ter tratado aquela menina, curada daquela lepra. Você observa no texto que nós encontramos que havia um homem com um problema. Era o homem que estava na cama, paralítico naquela cama. E aí o valor da igreja, muitas pessoas estavam impedindo a chegada daquele homem. Mas então, junta-se 4 amigos, 4 irmãos, que observam que não tinham condições, porque a multidão impedia aquele homem de chegar a Jesus. E às vezes, essa multidão que está perto de Jesus, pode ser muitas vezes causa de impedimento para que outros possam se aproximar, e que isso não aconteça conosco. Posso ouvir um amém? Não. Você na igreja, você não deve ser obstáculo, não deve ser impedimento para que outras pessoas encontrem verdadeiramente o seu propósito diante do Senhor. Nós somos na igreja verdadeiramente canais de bênção, nós somos verdadeiramente instrumentos para a solução de problemas e não causadores de problemas. Aqueles homens não se sentiram intimidados. Imagine naquela condição, aquela construção toda irregular, aquela construção que toda dificuldade, junta aquele homem na maca, naquela coisa com cordas e tudo, aquela maca improvisada, não é? Toda aquela condição, vai destelhando, vai tirando o eirado, e verifica, parece que ele está ali naquele canto lá, cara, vai tirando tal. Imagina, pense na dificuldade daqueles homens, porque se um segura a corda, o outro abaixa a corda mais do que o outro, daqui a pouco aquele homem despenca lá embaixo, era a morte certa. Então eles trabalharam, cadê a Natália e a Giovana? Trabalharam em equipe, eles pediram ajuda uns dos outros, eles fizeram com que aquele homem pudesse descer bem aonde estava Jesus, porque eles eram líderes, servidores, que queriam a solução do problema, que não pararam diante das dificuldades, que não se intimidaram diante dos problemas, mas ali então eles se dispuseram e foram levando aquele homem, porque eles tinham um propósito. Quando um líder tem um propósito, nada pode deter a sua caminhada. Líder com propósito, você precisa compreender o que é que você está fazendo. Você não está varrendo um chão, você não está limpando o banheiro, você não está fazendo um café, você está fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Você está sendo provedor, você está sendo canal de bênçãos, para que outras pessoas possam encontrar as portas abertas, para que seja um lugar de excelência, para que seja um lugar de referência. É isso que nós somos chamados em Cristo Jesus para ser bênção, sermos a resposta de oração para a vida do meu irmão. Quando desce aquele homem com a maca, Jesus ele não olha quem foi que desceu, quem que atrapalhou essa reunião, quem que está me incomodando, quem é essa pessoa, quem que estava, isso aí estava no protocolo, isso aí estava no currículo. Vendo-lhes a fé, disse o Senhor, os teus pecados estão perdoados. A fé, vendo-lhes a fé. Eu participei de um encontro com Deus, estava no encontro há muitos anos atrás, e eu estava lá, acho que nem pastor eu era, estava no encontro, e aí eu estava ali como servo, né? Servo. Nós estávamos servindo, e eu estava servindo feijão, entre outras coisas, naquela hora eu estava servindo feijão, aí estava colocando feijão no prato e tal, né? E aí o Espírito Santo falou comigo e tal, né? Joel, o que você está fazendo? Deus fala certas coisas. Jesus faz isso, né? Fala assim, o que queres que eu te faça? Eu falo, pô, eu sou cego, o que você acha que quer que eu faça? Quero que eu veja, né? Então, mas aí Jesus falou assim, Joel, o que você está fazendo? Eu estou servindo feijão. E ao próximo ali, colocava feijão e o pessoal ia passando e tal. Aí Jesus falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim para mim,
Joel, você não está servindo feijão. É feijão. Feijão carioca. Feijão. Panela quente, feijão. Feijão bom. E é o próximo aí, feijão então. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: Joel, você não está servindo feijão. Você está me servindo. Rapaz, você não tem noção o que foi aquilo para mim. Você não tem noção. Eu nunca mais esqueci, porque quando Deus fala conosco, você nunca mais vai esquecer. Deus falou no meu coração: você não está servindo feijão, você está me servindo. Rapaz, eu posso dizer para você que aquele feijão dali em diante saiu muito mais salgado, porque eu não conseguia parar de chorar em cima do feijão. Foi o momento mais marcante que eu tive naquele encontro. Meu irmão, você pode estar na porta da igreja, você pode estar servindo um copo de água, você pode estar limpando o banheiro, você pode estar fazendo qualquer coisa, você pode estar arrumando os bancos da igreja. Quando você arruma os bancos da igreja, você coloca aquelas mãos e fala: nesse lugar vai sentar alguém que vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, neste lugar vai ser alguém abençoado pelo Senhor. Então os seus olhos estão voltados para coisas maiores, não para aquilo que você está fazendo, mas para aquilo que Deus quer fazer através de você. É essa chama que arde. Sabe o que significa chamado? Chamado vem de chama de alguma coisa que arde, que incendeia, que rasga o seu coração. Então você precisa clamar a Deus, falando: Pai, eu quero ter o coração incendiado pela tua causa, pela tua casa, pelo mover de Deus na minha vida. Vai na igreja hoje? Fazer o quê? Tem compromisso, marcou reunião. Você lembra de quarta-feira? Quarta-feira choveu, rapaz, em São Paulo. Choveu que alagou tudo. Não choveu? Quem lembra de quarta-feira? Choveu muito. Eu peguei um trânsito na Fernão Dias para chegar na igreja. Olhei aquele trânsito, eu falei: não tinha obrigação de pregar, não tinha compromisso de pregar. Estou encerrando. Aí eu peguei e falei: eu vou voltar para casa. Acho que eu vou voltar. Alguém vai cuidar do culto lá, está muito longe, eu não vou chegar hoje. Aí eu falei: não, eu vou precisar ir, eu vou. E eu fui. E você viu o que aconteceu, que eu testemunhei no final do culto? Talvez naquela reunião que você fala: puxa, eu poderia ter ficado em casa, eu poderia ter ido descansar. Você nunca sabe o dia e a hora que Deus marcou para realmente trabalhar na sua vida. Meu irmão, você como um servo de Deus, alguém que vai prover solução para a vida das outras pessoas, você precisa compreender certas situações. Primeiro, há pessoas que trazem problemas e há outros que trazem solução. Posso ouvir amém? Não? Há pessoas que não trazem problemas, elas são o problema. Há dois tipos de pessoas: pessoas que levam alegria por onde vão, e outros levam alegria quando vão. Não é o caso da Isabel. Há certas pessoas que levam alegria por onde vão, e há outros que levam alegria quando se vão. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E o outro lá fala: eita nós, é agora. Eita nós, o que ele está fazendo então? A mente dele não estava preocupada. A mente dele não estava vendo o esforço daqueles homens de descer aquele paralítico. Ele tinha uma mente crítica, ele tinha uma mente perversa, ele tinha uma mente de ficar analisando: qual é a situação do outro, que roupa que ele está, que cara estranho, que boca torta, que é isso e que é aquilo tal. Você precisa vencer essas coisas na sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Não? Parar de ficar observando coisas que não são suas, não é? O sujeito é mal educado, o sujeito é isso, o sujeito é aquilo. Rapaz, você é levantado por Deus para a solução de problemas.
Talvez aquele irmãozinho seja o mais chato da igreja, talvez aquele irmãozinho seja a pessoa mais inconveniente da igreja. Em todos os lugares nós vamos ter isso. Eu quero dizer uma coisa para você: estas pessoas são instrumentos nas mãos de Deus para mudar a sua vida. Porque o nosso caráter é provado quando nós enfrentamos dificuldades. O seu caráter não é provado por aquela pessoa que te convida para ir para a sorveteria, aquela que vai pagar o pote de açaí para você, aquela que te abraça, aquela que te manda presente, aquela que te manda beijo. O seu caráter é provado quando aquela pessoa pisa no seu pé, quando aquela pessoa é verdadeiramente um obstáculo, um desafio para você, porque aí então você vai verificar que você pode vencer aquelas lutas e se tornar uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Louve a Deus quando Deus colocar na sua vida alguma coisa para ser feita, porque isso é uma maneira de Deus trabalhar, não aquela pessoa, você pode servir um canal de Deus para ela, mas é a maneira de Deus trabalhar você, a sua paciência, a sua perseverança, a sua educação, o seu jeito, porque cumprimentar quem te cumprimenta, tratar bem quem te trata bem, isso não revela nenhum caráter, nenhuma excelência em você, mas você ter o zelo com aquela pessoa que é dificuldade, isso é bênção de Deus. E uma igreja que quer crescer tem que estar preparada para receber qualquer tipo de pessoa. Pessoas mal cheirosas, pessoas que têm dificuldades, pessoas que muitas vezes estão sofridas pela vida, estão castigadas. Então você, quando vem para a igreja, há um momento em que você está sendo servido, mas há outro momento em que o líder é chamado para servir. E se você já foi alcançado por Deus, se você está neste lugar, se você compreendeu que há um propósito de Deus para a sua vida, você pode então levantar as suas mãos e dizer assim: Pai, eu quero ser usado para poder ajudar outras vidas a terem aquilo que eu já recebi em nome de Jesus. E vou te contar mais. À medida em que você começa a trabalhar para Deus, você começa a sentir que Deus já está trabalhando desde a eternidade em seu favor. Deus não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Quanto mais você serve, mais você é abençoado pelo Senhor Deus. Quero encerrar. Eu já falei, existem, para uma pessoa que vai ser um canal de Deus, um instrumento de Deus, eu costumo brincar, né? Em alguma das palestras eu costumo dizer, que são os 3 S's do sucesso. 3 S's do sucesso. Não acredita no Joel, viu? Não acredita no Joel, vai na Bíblia. E de preferência em Jesus. Quais são os 3 S's do sucesso? Você que quer ser um líder que vai trazer solução para as pessoas. Você precisa servir. É o primeiro S. Você precisa se dispor a servir. João 5,17 diz assim: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, disse o Senhor Jesus. Eu gosto de trabalho. Então você quer ter sucesso, você precisa gostar de trabalho. Precisa gostar de trabalho. Você não pode comer o pão da preguiça. E outra coisa, você não é levado apenas por aquilo que você tem vontade de fazer. Servir a Deus é igual beber água, você faz sem vontade, porque você sabe que tem que fazer. O que difere a criança do homem, o menino do adulto, é a capacidade que a pessoa tem de fazer as coisas sem vontade. Pastor Isabel fez uma série de perguntas aqui. Você que é pai, mãe, trabalha, etc e tal, quantas vezes você que trabalha foi para o trabalho sem vontade? Quantas vezes uma mãe fica acordada de madrugada sem vontade? Quantas vezes você foi fazer comida sem vontade? O que difere um menino de um adulto é a capacidade que ele tem de fazer as coisas sem vontade. Você que está aqui hoje, às vezes eu pergunto a uma pessoa assim: escuta, você pode trazer uma palavra tal dia em tal lugar para mim? Ah, pastor, depende de como é que eu estiver naquele dia, tal, eu não posso me comprometer. Está pronto. Não está pronto. Não está pronto, porque o diabo já vai trabalhar para que ele não esteja em condições. Eu quero saber o seguinte: se eu voltar daqui 1 ano nessa igreja, você vai estar aqui em nome de Jesus? Não? Pode falar amém? Está pouco, está fraco o amém.
Pode falar amém? Tem que ter firmeza. O mundo espiritual está te ouvindo. O mundo espiritual está te ouvindo. Eu não tenho dúvidas de que no domingo que vem o pastor Edson, a pastora Selma e os líderes da igreja estarão aqui prontos para servir. Se eu vier aqui de surpresa, eles vão estar aqui preparados para ministrar. E há 1 ano atrás eles já estavam, e há 2 anos atrás eles já estavam, e eles estavam sempre. Porque você vai ser amanhã aquilo que você está fazendo hoje. E aquilo que você faz continuamente. Um líder tem que se colocar à disposição para servir. Líder se apropria do trabalho. Pode escrever. Líder se apropria do trabalho. Eu costumo dizer uma coisa: há algo a ser feito, alguém precisa fazer, não pode ser qualquer pessoa, e Deus escolheu você. Há algo a ser feito, alguém precisa fazer, não pode ser qualquer pessoa, e Deus escolheu você. Moisés sabia que tinha alguma coisa para ser feito. Tirar aquele povo do Egito. Não podia ser feito por qualquer um, porque Moisés tinha sido escolhido no ventre da mãe dele. Precisava ser feito. Alguma coisa tinha que ser feito. Não podia ser feito por qualquer pessoa, e Deus escolheu Moisés. Davi percebeu que aquele gigante afrontava. Algo precisava ser feito. Tinha que ser feito por alguém. Não podia ser qualquer pessoa. Deus escolheu Davi. Jesus Cristo sabia que algo precisava ser feito, porque a condenação estava no mundo. A balança estava desequilibrada. Alguma coisa precisava ser feita. Ele saiu dos céus, se fez como um de nós, se tornou em carne. Precisava ser feito. Alguém precisava fazer. Não podia ser qualquer pessoa. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele se dispôs a fazer. E quando ele foi, ele deixou uma ordem. É a missão de toda a igreja. Ele deixou a grande comissão. Eu e você não podemos nos excusar de cumprir a ordem que o Senhor Deus deixou. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-nos a obedecer todas as coisas que nos tenho ensinado. E assim é a palavra de Deus. Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele veio para isso e eu não posso abrir mão daquilo que Ele me delegou. Eu não posso abrir mão. Eu preciso servir. Porque Ele foi chamado de servo. Quer ser o maior? Seja aquele que sirva. S do sucesso. Alguém que vai se dispor a ser um canal de bênção para outras pessoas deve compreender que nem sempre a brisa do mar vai bater sobre o seu rosto. Um líder deve estar pronto para sofrer. Jesus Cristo foi chamado de servo sofredor. Ele sofria, ele chorava, ele padecia. E ele mesmo disse, falou assim, quando ele olhava assim, porque eram multidões que não tinham pastor. Jesus sofreu. Há um processo de sofrimento para o crescimento. Só vai provar o doce aquele que sabe sentir muitas vezes o que é o amargo. Só vai valorizar as coisas, muitas vezes aqueles que passou perdendo alguma coisa. O sábio aproveita antes. Sofrimento faz parte do crescimento. Muitas vezes o sofrimento faz parte do crescimento. O sofrimento é um processo de amor. Quando alguém sofre do nosso lado, quando alguém passa por alguma coisa, nós sofremos. Quando um filho chora, nós sofremos. Quando o filho está com dor, a mãe sofre. Quando você verifica alguma situação com esse mundo, nós sofremos. Nós sofremos. Nós sofremos. Quando nós escutamos notícias que nós temos ouvido. Nós sofremos com as coisas à nossa volta. Nós sofremos porque existe uma cracolândia na cidade de São Paulo. Nós sofremos porque vemos que crianças são abusadas. Nós sofremos porque vemos pessoas se perdendo. Nós sofremos porque vemos
O país sendo achincalhado por tantos problemas, por tanta vergonha, por tanta corrupção, por tantas coisas. Nós sofremos. O coração de um líder sofre. O coração de um líder sofre. O sofrimento faz parte, porque o sofrimento, ele te traz o entendimento de que você foi levantado por Deus para poder ser a resposta de um problema. Quando você vê alguém que está passando por um problema, você sofre, mas você se movimenta. Eu costumo dizer o seguinte: a causa externa ou o problema externo provoca uma motivação interna. Então o líder se diz voluntário para poder resolver aquele problema. Vou encerrar. Terceiro S. Sacrifício. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de sacrifício. Sofrimento é diferente de sacrifício. Sacrifício, você doa alguma coisa voluntariamente em favor de algo maior. O sofrimento você gostaria de doar e muitas vezes não pode. Por exemplo, o pastor aqui faz uma campanha ou faz um chamado e fala assim: pessoal, nós estamos aqui precisando socorrer um irmão que a casa dele desabou. Você fala: puxa, eu estou precisando aqui de que alguém possa trazer alguma coisa aqui e tal. E você fala assim: puxa vida, eu gostaria muito de ajudar, mas eu estou sem condições. Você sofre porque você não pode ajudar. Rapaz, eu operei agora, não vou nem conseguir nem carregar o saco de cimento. Você sofre porque você não pode ajudar. O sacrifício. Pessoal, nós estamos aqui, desabou a casa do irmão e tal. Assim, puxa vida, eu estou com 5 sacos de cimento lá, que eu ia reformar, ia fazer a minha churrasqueira. Mas, pô, entre a minha churrasqueira e a casa do meu irmão, eu vou sacrificar o saco de cimento. Falei, eu quero dar. Jesus Cristo tinha a glória. Ele doou a majestade, ele doou tudo aquilo que ele tinha, se diminuiu para poder se sacrificar em nosso favor. Amém? Não. O sacrifício, ele implica em recompensa. Diz em Filipenses capítulo 2, que Deus assim o exaltou e colocou sobre ele o nome sobre todo nome, a qual todo joelho há de se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Você está se sacrificando hoje, mas Deus tem algo maior, de maior recompensa para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Não? Você está sacrificando o seu sábado? Pois eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem coisas maiores para a sua vida, Deus tem planos melhores e você vai viver o melhor de Deus sobre essa face da terra. Vou fechar. Você está aqui e você está orando por outros lá. Pois eu vou dizer uma coisa para você: uma árvore primeiro dá fruto aonde ela está plantada. Uma árvore dá fruta onde está plantada. Há um tempo atrás eu comecei a orar e falar com Deus. Falei: Deus, sabe aqueles familiares da minha esposa que moram lá na cidade de Tiradentes? Deus, eu preciso que o Senhor alcance cada um deles. Senhor, envia um anjo lá agora para que eles sejam tocados pelo Senhor, tal. E eu orando, chorando, aquela coisa, né? Aí o Espírito Santo falou comigo: Joel, você é tão engraçado. Eu falei: não estou vendo graça nenhuma, Senhor. Eu até faço piadinha de vez em quando, mas eu não estou fazendo piada, eu estou orando, eu estou chorando por eles, né? O primo da minha esposa, falando tal, tal. Eu falei: Joel, aonde fica a cidade de Tiradentes? Fica aqui na Zona Leste, Senhor, lá no fundo da Zona Leste, tal. Joel, e aonde você está? O Senhor sabe que eu estou aqui. Eu falei: então, o que fica mais perto? Você ir até lá ou o anjo do céu ir até lá? Eu falei: sou eu que tenho que ir, né? Falei: entendi, então sou eu que tenho que ir. Porque o anjo não é evangelista, né? Quem é evangelista sou eu, né? Posso ouvir o amém? Não. Amém. Misericórdia.
Você quer que Deus faça aquilo que você precisa fazer? Você quer que Deus faça aquilo que Ele mandou você fazer? Senhor, prospera essa igreja. E o dízimo? Senhor, prospera o meu pastor. E a oferta? Deus alcança esse bairro. E a sua contribuição? E a sua doação? E o seu sacrifício? E a sua disposição? Hã? Crente, cristão que não tem comprometimento, é cristão que não tem amor, cristão que não tem paixão pela causa. Primeira coisa que eu fiz, viu, na Associação dos Prêmios de Cristo, quando eu assumi, foi cortar o prolabore e aumentar minha contribuição. A coisa. Aumentar minha contribuição e tinha um valorzinho que o pessoal pagava, falou, não precisa pagar. Passa pelo dinheiro. A sua conversão passa pelo seu bolso. E não adianta pensar meio termo. E outra coisa, não tem que ficar perguntando, o que o pastor vai fazer? O que o pastor vai fazer? Meu irmão, faz a sua parte e o pastor responde a parte dele. Para de querer ficar se justificando. A igreja sempre vai precisar de recursos, sempre vai precisar de dinheiro, e quanto mais dinheiro tiver, mais coisas ela vai fazer, mais pessoas vai servir e mais coisas vão ser abençoadas. Não há limites para o que uma igreja pode fazer no bairro. Não há limite. Outro dia eu fui na igreja da Vila Mariana, o pastor me falou que ele comprou 10.000 Bíblias e começou a distribuir para o bairro. Depois eu conversei com ele, ele foi lá e distribuiu Bíblia para toda a escola de soldados. Ele distribuiu por quê? Porque tinha. E se a gente começar a visitar e abençoar essas famílias aqui do lado? E se você chegar para essas casas e falar assim, escuta, você quer uma Bíblia? E se essas pessoas souberem que elas podem vir aqui na igreja, e vai ter um lugar aqui onde elas vão pegar uma cesta, onde elas vão ser abençoadas, e a igreja puder contratar um psicólogo, e a igreja puder contratar um dentista. Hein? E se a igreja começar a ser de tal forma tão relevante neste lugar, que as pessoas vão começar a fluir como iam atrás de Jesus. E você pode ser parte desse processo. Você pode fazer parte dessa mudança. O Senhor Jesus, vendo aquelas 5.000 pessoas, os discípulos quiseram aconselhar Jesus, e tem muita gente que quer dar conselho para Jesus, e Jesus respondeu para cada uma delas: dai-lhes vós mesmos de comer. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. O tempo é chegado, a hora é esta, em que os filhos de Deus podem se levantar e se manifestar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de nós sairmos do nosso lugar, nesse mundo doentio, nesse mundo patético, em que autoridades não sabem o que fazem, em que nós temos que fazer tantas coisas que nós não sabemos nem por que fazemos. Chegou a hora, nós estamos vivendo um momento histórico, um momento tremendo. Nós estamos tendo a oportunidade de ser uma geração escolhida por Deus para sermos os ganhadores dessa grande colheita. E isso não vai passar pelas nossas mãos em branco. As autoridades não sabem o que fazer, o governo não sabe o que fazer, os médicos não sabem o que fazer, as pessoas estão lutando, parece uma torre de Babel, mas nós temos a conexão com aquele que sabe todas as coisas, com aquele que é a resposta para este mundo, com aquele que é a solução, e nós podemos declarar em alto e bom som: Senhor, nós queremos ver a Tua glória manifesta neste lugar. O Brasil é o celeiro
celeiro de missionários para as nações da terra, e isto vai passar aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus, e Ele vai usar você, Ele vai usar a mim, não porque nós somos, mas porque Ele é, e porque Ele faz, independente de nós, e apesar de nós, Ele vai nos usar para que vidas sejam salvas, porque isso está no coração dEle, é desejo dEle, e verdadeiramente nós vamos tomar posse dessa vitória. Oli candere carabassuri andará, calamassuri candamassuri andalamanaias. Oh Senhor Deus e Pai, nesta manhã, essas pedras preciosas, Pai, vieram a este lugar. São vasos, meu Deus amado, em Tuas mãos, e eu quero orar neste momento para que eles sejam cheios do Teu Espírito, para que eles sejam, meu Deus amado, verdadeiramente plenos na Tua presença. Deus, tira, meu Deus amado, de cada um deles, ó Pai, aquilo que impede, aquilo que dificulta, aquilo, meu Deus amado, que é obstáculo, ó Pai, para o mover do Senhor. Deus, nesta manhã, nós estamos declarando, meu Deus, um novo tempo sobre essas vidas, um tempo de avançar, um tempo, meu Deus amado, de prosperar, um tempo, meu Deus amado, de frutificar e de multiplicar. Deus, nós estamos declarando sobre esta região, Deus, aonde os Seus filhos marcharam, aonde os Seus filhos profetizaram, aonde os Seus filhos têm orado, aonde os Seus filhos têm clamado, Deus, um tempo de vitória, um tempo de avivamento, um tempo de derramar do Teu Espírito Santo. Então envia os Teus filhos, ó Pai, para que eles possam, meu Deus amado, movidos pelo Teu Espírito Santo, serem canais e respostas de Deus para todo aquele, meu Deus amado, que clama pela Tua presença. É isso que nós oramos, é isso que nós declaramos, é isso que cremos e viveremos em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.